João, ainda no campo da educação, mas indiretamente, lógico, nós tivemos nesse final de semana um bate-boca de baixíssimo nível, mas assim uma coisa deprimente realmente, entre um deputado federal, filho do presidente da República, que é o Eduardo Bolsonaro, e um ex-ministro da Educação, que é o Abraham Weintraub, que veio até, participou recentemente aqui em janeiro do Opinião 2.0. Palavras de baixo calão, mas palavrões horrorosos por parte do Eduardo Bolsonaro, ameaça por parte do Weintraub, mais cedo ou mais tarde você vai encontrar comigo e não vai ser bom para você. E depois o Weintraub meio que deu um passo atrás, falou que vota no Bolsonaro nessa eleição por falta de opção, João. Pois é, você vê, eu acho que não tem falta de opção não, viu, Paulo? Sinceramente, nós temos opções muito boas, mas aí a questão da propaganda política e da questão dos partidos serem muito grandes, obesos e fora de tamanho e gastarem muito dinheiro do Brasil, isso dificulta muito a colocação de nomes de pessoas corretas, coerentes e que têm potencial para ser um excelente presidente. Então nós estamos hoje, a questão não é falta de nome, é essa a questão toda. Agora, a questão inicial do baixo nível já é uma tradição dessas pessoas, né? Não tem menor sentido esse bate-boca sem menor nível. Nós temos que ter respeito pelas pessoas. Você pode até não gostar ideologicamente da mesma forma que eu gosto de um certo ponto, mas nós temos que nos respeitar, ter civilidade. Isso é fundamental, porque senão a gente não vai levar nada. A democracia pede isso. A democracia não é tentar impor a minha vontade ou a minha ideia para você. É de poder discutir, ou você continuar na sua ideia, ou tentar alterar a minha, mas de uma forma civilizada. Não dá mais para a gente ter essa questão. Infelizmente, no Brasil, nós perdemos esse freio, que é um freio fundamental para a política, inclusive. A política tem que estar sempre de acordo com a conversa ser boa, sabe? E você convencer pelos argumentos, e não pela gritaria ou por palavrões. Marcelo. Paulo, eu estou concordando muito com o João, agora eu vou discordar um pouquinho. Na verdade, Paulo, o que acontece logo que um prefeito, eu vou citar o exemplo de um prefeito, e isso a gente pode transportar para governo e também presidente. Quando um prefeito é eleito, se alguém tem intenção de sair numa próxima eleição, ele deve desde o início começar um trabalho. Né? Porque quem está no governo ele tem muito mais visibilidade, ele tem dinheiro para fazer alguma coisa. Então, aumentar o grau de conhecimento, aliás, no meu livro, Paulo, que eu escrevi, aliás, está vendendo muito bem na Amazon, graças a Deus, que eu falo sobre pesquisas eleitorais, eu cito num dos temas a importância do grau de conhecimento. As pessoas precisam ficar muito conhecidas para depois serem reconhecidas, para depois talvez serem votadas. Infelizmente, o que aconteceu é que após a vitória infelizmente ou felizmente para o Bolsonaro, infelizmente para os outros, né? Depois que o Bolsonaro foi eleito, as pessoas entraram numa toca e ficaram parados. Não começaram a trabalhar, fazer reunião, rodar o Brasil inteiro, fazer palestras, aparecendo em programas de televisão. O que aconteceu? Quando chega nesse momento agora, você tem o Bolsonaro, que é presidente, e o Lula, que é o maior opositor. O Lula só é o maior opositor porque ele é o mais conhecido, tem trajetória. Não, essa questão de terceira via foi iniciada lá, essa ideia foi iniciada lá em 2017 pelo Michel Temer. Terceira via não existe. Se você pegar numa cidade, é quando a gente faz pesquisas, tem o candidato da situação e o melhor da oposição. Os outros estão ali figurando. A terceira via, se tivesse lá alguém dessa relação, tivesse realizado um trabalho, eu vou citar, por exemplo, João Amoedo. Ele saiu muito fortalecido da eleição. Ele devia ter continuado trabalhando, prestar atenção para que caminho a população está indo. Esse é um grande erro. Você não faz um diagnóstico para saber, para entender como as pessoas pensam. Não é que você tem que falar o que as pessoas querem ouvir, mas entender o que as pessoas estão pensando para se situar, para começar a fazer o seu caminho. E o que aconteceu não foi isso. Aí você tem hoje essas pessoas mais fortes. Das pessoas que você citou aí, Paulo, eu conheço todos, com todos eu tenho contato, e eu vou falar um pouco do Abraham. Eu percebo que ele foi beneficiado, ele teve problemas porque ele falou demais, ele se expôs demais. A partir do momento que ele foi para fora do Brasil, então, isso eu estou falando e eu conversei tudo isso com ele, tá? Eu acho que foi um grande erro dele voltar da forma que ele voltou. Né? Ele podia voltar de uma forma
que ele seria reconhecido desde o começo, pensar ele e o irmão dele sair para deputado federal e estadual, colocar o pezinho ali. Ele voltou, não sei porquê, alguém alimentou essa esperança nele, que ele poderia ser candidato ao governo de São Paulo. Aliás, eu sei porquê. Teve uma pesquisa no El País, logo que ele saiu do Brasil, em quem você votaria para o governo de São Paulo, e ele liderou. Ele acreditou naquele número. Porque naquele momento ele era o grande opositor ao governo do estado de São Paulo, porque ele era uma pessoa que estava aparecendo muito na mídia. Mas ele foi apagando. E ele não aceita o fato do Tarcísio ser o candidato do governo do estado de São Paulo, do presidente Bolsonaro. Então, acho que aí teve um erro dele, de estratégia. Falei isso a ele, tá? Falei, olha, você quer voltar ao Brasil? Volte aí, seja candidato a deputado federal, seu irmão estadual, coloque o pé na política nacional novamente, tenha cargo e comece a trabalhar. Mas eu acho que o grande erro de toda essa terceira via, que não existe em lugar nenhum, foi uma invenção brasileira, mais uma jabuticaba. Se a pessoa tem interesse em ser candidato, comece a trabalhar desde já. Vai marcando o seu espaço ali, porque quem ganha a eleição é aquele que pauta a eleição. E a terceira via nunca pautou ninguém. Nós também falamos aqui, comentamos com o Weintraub, quando ele esteve aqui no Opinião, que ele certamente teria uma eleição tranquila para deputado federal, porque ele representa muita gente que pensa, tem o mesmo pensamento que ele. Mas para governador, ele, com a presença do candidato do Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas, o caminho é mais complicado para ele.